Pode ser? Pode ser. Então, beleza, que eu não estou vendo vocês aí. Então, o objetivo da nossa apresentação de hoje, da nossa temática dessa semana, seria a gente falar um pouquinho sobre o processo de formação esportiva em longo prazo, que vocês entendessem os prós e contras relacionados ao processo de iniciação esportiva e a especialização esportiva precoce, quais são os problemas associados a isso, e que vocês refletissem sobre o contexto nacional de formação do jovem tenista, que a gente consiga trazer isso para a nossa modalidade, que é o tênis, e que a gente discuta também um pouquinho não só a formação esportiva, mas também a formação do tenista, que é o nosso alvo. Então, quando a gente fala de iniciação esportiva, né, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês aí é que o processo de iniciação esportiva, a iniciação esportiva é entendido como aquele primeiro contato orientado com a modalidade. E tem diversos atores que interferem nesse processo, para que a gente escolha uma modalidade, para que a gente se envolva realmente com a modalidade. No primeiro momento, não tenham dúvida que a família, os pais, são as principais referências da criança para começar a participar de um processo de formação esportiva. Tem que lembrar que uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não pega ônibus, ela não dirige, ela não tem livre-arbítrio para escolher qual modalidade ela vai participar. Então, nesse ponto, os pais são os principais agentes e a família que vão levar essa criança à prática esportiva, né? E esses pais também, eles são as principais referências das crianças nesse processo. Então, eu brinco muito, né? Se você está ali dando aula de futebol para uma criança, e se o treinador gritar, passa, e o pai gritar, chuta, o que vocês imaginam que vai acontecer? Né? Com certeza a criança vai chutar. Posteriormente, à medida que a gente vai ganhando confiança e a criança vai se desenvolvendo, aí sim os treinadores que trabalham bem começam a ter uma voz mais ativa dentro desse processo de iniciação. Aí inverte a mão. Aquele pai que te sacaneava, que mandava chutar, ele começa a se aproximar de você e falar assim, pô, treinador, fala pro fulano comer tal coisa, que quando eu falo não adianta, mas quando você fala, ele faz. Fala pro fulaninho estudar mais, quando você fala, ele faz. Quando eu falo, não adianta nada. Aí a gente dá o troco, né? Aí a gente consegue ter uma maior ascensão. No segundo momento, os amigos e os colegas passam a ter um papel muito importante dentro desse processo. Aqui na foto aqui para Pedro Montemor, Nicolas Claudino, aqui está acho que o Breno Sabedotti, Gabriel Schnickenberg, o Cossembinha, o Shirlo. Então são crianças aí que vocês conhecem nessa foto, que iniciando também a trajetória deles, hoje já estão aí com 15, 16 anos, né, alguns deles. Então os amigos passam a ter um papel muito importante, mas também os meios de comunicação, né? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente tinha o Guga na melhor fase dele, você não precisava ir atrás do aluno. O aluno aparecia segunda-feira porque no domingo o Guga estava jogando a final do torneio. Então, as mídias estavam o tempo todo fomentando a atuação dele e isso também estimula o processo de iniciação esportiva. O que a gente busca quando a gente pensa num processo de formação esportiva em longo prazo? A gente busca 3 coisas. Primeiro, a gente tem que entender que o processo ele é longo e alguns vão chegar. Mas o que vai ficar para aquele que depois começou com a gente aos 6 anos e com 18 anos ele fala, treinador, eu não quero ser jogador profissional. O que vai ficar para essa pessoa que passou por esse processo com a gente, além da performance, que é um dos resultados? Um dos resultados esperados para um bom processo de iniciação esportiva é o desenvolvimento das habilidades do atleta. Mas a gente precisa ir além. Um bom processo de iniciação esportiva, ele também vai fazer com que essa criança reconheça essa prática e os benefícios da prática esportiva. E se ela não quiser seguir participando de forma competitiva de uma modalidade,
ela vai entender que aquele esporte é uma forma de promoção da saúde, um ambiente bacana em que ela vai querer continuar. Ou seja, ela vai seguir no esporte de participação, esporte de lazer, esporte de educação, né? Mas também tem uma outra vertente que a gente precisa desenvolver dentro do processo de formação, tendo em vista que a gente trabalha com crianças que estão se desenvolvendo enquanto pessoas, que é a questão do desenvolvimento pessoal. O que essa criança vai aprender com a gente ao longo desses anos, para além das habilidades esportivas? Que é o que a gente chama de desenvolvimento positivo dos jovens, ou trabalhar as habilidades para a vida, os life skills, né? Que a gente fala que o esporte ensina, mas o esporte só ensina se isso realmente for um conteúdo dentro do processo de trabalho que a gente vai desenvolver em longo prazo com essa criança. Então, a gente vê que o desenvolvimento da criança, ela depende de uma série de fatores. E a questão da performance, se ele vai para a participação ou desenvolvimento pessoal, ela é uma consequência daquilo que a gente fez desde o início. Tem 3 engrenagens que são fundamentais aí, que o Duda falou muito bem na fala dele ali no vídeo. A primeira delas aí seria essa questão do envolvimento individual. Ou seja, a gente tem uma ideia equivocada, muitas vezes, de que as crianças que se especializam mais cedo tendem a ter melhores resultados. E a gente está vendo que, na verdade, o que é muito importante para elas nesse primeiro momento é um envolvimento, vamos dizer, o mais amplo possível dentro dessa modalidade esportiva. Se envolver com várias modalidades que possam ajudá-las a se desenvolver, tanto do ponto de vista motor, mas também que ofereçam diversos contextos para ela de prática, não só aquele contexto competitivo. Tem um estudo muito bacana com atletas americanos finalistas, quase 1.000 atletas americanos que foram finalistas em Jogos Olímpicos, que mostrou que eles até os 14 anos praticavam em média 3 modalidades esportivas. Então, esse envolvimento individual com várias modalidades é um dos pressupostos para se conseguir um bom processo de formação esportiva. O outro é a qualidade das relações que a gente desenvolve dentro desse ambiente. Para que a criança realmente se sinta bem, se sinta à vontade, é muito importante que esse ambiente tenha relações de qualidades. Relações de qualidades entre treinador e criança, relações de qualidade entre os pares, relações de qualidade com a família, com a criança e da família com o treinador. Principalmente essas relações são muito importantes para que elas continuem. E também que haja um contexto adequado de prática. O que seria um contexto adequado? Você praticar basquete na rua, praticar basquete num clube como Minas, que tem uma escolinha voltada para a competição, você participar de um basquete na escola, você participar de um basquete num clube recreativo, são contextos completamente diferentes dentro de uma mesma modalidade. E isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Que ela tenha também momentos em que ela possa gerir o próprio contexto, que é o que acontece quando ela joga na rua, joga no condomínio, onde não tem necessariamente a intervenção de um adulto. Quando a gente falou a semana passada, no encontro passado, sobre o que era um treinador efetivo, a gente falou que um treinador efetivo era aquele treinador que conseguia mobilizar todos os conhecimentos deles para a melhoria dos 4 Cs. Então, seriam os valores pessoais. Quando a gente vê a fala dos treinadores no nosso vídeo também, o que vocês ouviram eles falando lá? O que era muito importante nesse momento? Eles falaram muito disso aqui, ó. Desenvolver uma relação de confiança e uma relação de conexão, porque é isso que vai manter as crianças envolvidas com a prática esportiva. O Peniz, ele falou que são muito importantes os objetivos de curto prazo. A habilidade do treinador de estabelecer objetivos de curto prazo e cumpri-los relacionados aos 4 Cs é que vão manter essa criança envolvida com a prática esportiva. E isso, se for muito bem orientado, vai dar a condição para ela seguir para o caminho da performance esportiva,
Se ela não quiser, para participação, mas independente de tudo, que ela reconheça no esporte como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem essa crença de que crianças que iniciam cedo o esporte especializado, elas têm um melhor rendimento no futuro. Mas será que isso é verdade? Será que essa relação, ela realmente existe? E aí poderia trazer inúmeros estudos para vocês, mas eu trago um estudo que eu acho que é muito bacana, porque é do tênis, em que eles estudaram tanto os jogadores, vamos dizer, infanto-juvenis de sucesso, observando quantos chegaram, que seria essa análise que a gente chama de bottom-up, de baixo para cima, como também fizeram análise retroativa, ou seja, como é que esses jogadores que chegaram eram enquanto juvenis. E o que a gente vê é o seguinte, dentre os jogadores, dos quase 2.000 jogadores que eles investigaram, que participaram dessas 3 competições, que são consideradas as competições mais importantes do mundo até 14 anos, apenas 1% desses 2.000 atletas do sexo masculino conseguiram chegar no top 20 no ranking da ATP. E apenas 6% deles conseguiram chegar no top 200 do ranking da ATP. Estamos falando dos tenistas que participam das principais competições até 14 anos do mundo. No feminino, a relação é muito próxima. Também com 1% das jogadoras chegando no top 20 e 9% chegando no top 18. No top 200, perdão. E quando a gente vê o processo inverso, ou seja, analisando os jogadores que estiveram entre os 20 do mundo e observando como é que eles foram nesses campeonatos, esses autores viram que mais da metade desses tenistas nem sequer participaram dessas provas, que são consideradas as mais importantes até 14 anos. E desses que participaram, boa parte foi eliminada logo nas primeiras rodadas do torneio, tanto no masculino quanto no feminino, mostrando que essa relação ela é muito baixa entre o sucesso no infanto-juvenil e o sucesso posterior. Se ela é muito baixa, por que a gente tem tanta pressa para acelerar esse processo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E por que isso acontece? Por que aqueles jogadores que têm sucesso no infanto-juvenil, eles muitas vezes não conseguem chegar no circuito profissional ou ter um sucesso na modalidade nos escalões etários mais elevados? Porque o sucesso no infanto-juvenil ele é influenciado por uma série de aspectos. O primeiro deles, né, a gente não pode desconsiderar, é a maturação. Quando a gente pega crianças, por exemplo, do sexo masculino, que jogam a categoria 14 anos de idade, por exemplo, você pode encontrar indivíduos lá que apresentam aproximadamente 10 anos de idade, do ponto de vista maturacional. Um indivíduo que fez aniversário em dezembro, acabou de completar 12 anos. Nesse ano, ele já começa a jogar o 14. Se esse indivíduo for 2 anos atrasado do ponto de vista maturacional, ele tem 10 anos. Da mesma forma, um menino que nasceu em janeiro já tem 14 anos disputando a mesma categoria. Nessa faixa etária, perto do pico de velocidade de crescimento, em que é muito comum observar diferenças de 2 a 3 anos do ponto de vista maturacional, esse indivíduo pode ter 16 anos. É por isso que outras modalidades como judô, karatê, lutas, para além do aspecto fator idade cronológica, há uma preocupação também de se balizar por peso, porque se acontecesse isso no judô, era um assassinato. Uma criança de 10 anos lutando com uma de 16. Um outro ponto também muito importante, também relacionado a esse aspecto, é o tempo de experiência, que é um outro fator que influencia muito o resultado do ponto de vista infanto-juvenil. A gente fala que são necessários 10 anos e 10 mil horas de prática para se atingir níveis de performance. Quando você pega esse mesmo exemplo que eu falei para vocês, você vai ter indivíduos com 2 a 3 mil horas de diferença de treino. Como é que a gente pode comparar duas pessoas que apresentam uma experiência tão distinta em relação à participação em competições e em horas de treinamento?
para ver realmente quem apresenta o maior potencial. Além desse fator, ainda tem o fator que a gente chama que é a idade relativa. Vocês já devem ter visto que no esporte infanto-juvenil, em geral, há uma prevalência de atletas selecionados, principalmente em modalidades em que a altura e a força são muito importantes, de atletas nascidos no primeiro trimestre do ano e um número significativamente menor dos nascidos no final do ano. Por que isso acontece? Será que só nasce gente boa no começo do ano? Não, é porque muitos treinadores selecionam aqueles jogadores que melhor atendem ele naquele momento, né? Isso que a gente chama de efeito relativo da idade. E ainda tem também um outro fator que é a questão do padrão de jogo. A gente sabe que no tênis infanto-juvenil, no esporte infanto-juvenil, simplesmente o jogador que coloca mais bolas na quadra, ele pode ter sucesso. O que lá no tênis profissional ou no esporte profissional a gente sabe que não é verdade. Se a gente pegar um jogo de vôlei até 10, 12 anos, possivelmente a equipe que dá manchetão é capaz de ganhar de uma equipe que tenta dar 3 toques. Tem uma chance maior de errar. Da mesma forma no tênis. Um jogador que é mais ofensivo nessa faixa etária, que vai um pouco mais à rede, que tenta definir mais pontos, com certeza, por falta de maturidade e número de horas de treino, não vai conseguir ser efetivo contra um jogador que simplesmente desconstrói. Então, obviamente, esses jogadores terão mais resultados, né? E o que a gente vê, né, nesse descompasso de treino e competição é o que a gente chama de especialização esportiva precoce. O que é a especialização esportiva precoce? Há uma diferença muito grande entre especialização esportiva precoce e iniciação esportiva antecipada. O tênis é uma modalidade técnica que precisa que os jogadores iniciem cedo a prática da modalidade, para se acostumar com um equipamento que não faz parte do cotidiano no dia a dia, entre outras coisas. Mas a especialização esportiva precoce é quando a gente submete as crianças e jovens a uma carga de treino que elas não são capazes e não estão aptas a responderem. E qual que é a maior consequência disso, né? A consequência disso é que essas crianças, muitas vezes, nós queimamos essas crianças ao longo do processo. Então, a especialização esportiva precoce, ela é fruto do quê? Principalmente de um descompasso no processo de treino, ou seja, na seleção dos conteúdos do treino e das cargas de treino, e também em relação ao processo de competição. Principalmente em competições que reproduzem um modelo adulto e que buscam resultados em curto prazo. Então, o que acontece? Uma consequência dessa especialização precoce é o quê? Várias crianças que apresentavam potencial, muitas vezes são desperdiçadas por não serem selecionadas para terem condições de treino. Abandono em decorrência de lesões, por uma carga maior do que elas são capazes de comportar. Problemas psicológicos de ansiedade, esgotamento, que ocasionam muitas vezes o abandono da modalidade ou mesmo da prática esportiva. Ou seja, elas não querem mais praticar o esporte, que é a principal consequência aí e uma das consequências mais graves que a gente tem, porque são pessoas que vão muitas vezes abdicar da prática esportiva para o resto da vida, em consequência de uma experiência traumática que nós proporcionamos ao longo desse processo. E no Brasil, como é que isso tem acontecido? Como é que é o processo dos tenistas brasileiros? A gente tem visto, e eu compartilhei com vocês, indícios de especialização esportiva precoce. Então é por isso que a gente vê esse elevado número de jogadores brasileiros entre os melhores do mundo juvenil, e isso não se reflete para nós no segundo momento, e um maior número de tenistas de expressão nos rankings profissionais. Então, a gente tem problemas associados ao treinamento, onde a gente observa que os jogadores nacionais treinam muito mais padrões, vamos dizer, conservadores, de controle de bola. Os conteúdos do treino estão muito mais voltados simplesmente a não falhar do que a construção de um padrão de jogo que vai permitir a esse jogador ter sucesso
no circuito que vem lá na frente, no jogo que ele vai ter que enfrentar. Também observamos problemas muito graves em relação a cargas de treino, em que a gente vê tanto problemas na quantidade realmente de horas de treino, como a gente não vê progressão muitas vezes de uma categoria para outra. Às vezes o jogador com 14 anos no Brasil treina mais do que o jogador de 18, que está tentando jogar o circuito. Então, são problemas que a gente tem observado. E a gente também tem a ausência de um modelo nacional de referência, que possa ajudar os treinadores na planificação do treino. A gente vê que o treino do jogador brasileiro ele só passa a ser planejado a partir do momento que ele já começa a ter resultado. Antes disso, a gente não vê esse planejamento. Do ponto de vista do envolvimento com a competição, a gente vê a busca expressiva por resultado desde as primeiras etapas do planejamento a longo prazo da carreira esportiva. Então, a gente vê competições 10 anos e a criançada já querendo e se preocupando com o ranking, né? Até quando havia ranking, até pouco tempo tem algumas federações que ainda mantêm ranking, e uma preocupação desenfreada de pais e treinadores por busca de resultado desde as primeiras faixas etárias. E aqui eu trago, acho que um dado que ilustra bem isso para vocês. Eu compartilhei o modelo com vocês do Bali, que é um dos modelos mais utilizados hoje no mundo na área do planejamento em longo prazo da carreira esportiva, e é o modelo canadense, né? E quando a gente compara as cargas de treino dos clubes nacionais que eu tive a oportunidade de acompanhar aí, dos principais clubes aí responsáveis por formação de jogadores no país, com a recomendada pela Federação Canadense de Tênis, a gente vê que os tenistas nacionais já chegam por volta dos 10 anos de idade com uma carga de treino correspondente a 60% do mínimo que a Federação Canadense recomenda para a faixa etária. Se a gente pensar na carga máxima que eles propõem, um tenista nacional que passa pelos programas dentro desses clubes aí que são tradicionalmente reconhecidos por formação de jogadores, eles teriam aproximadamente 35% a 40% da carga de treino de um jogador ou de um tenista canadense que passa pelo processo. Então a gente vê que começa cedo esses problemas que a gente observa em relação à própria carga de treino. Do ponto de vista da competição, não tem sido diferente. Quando a gente compara o percurso dos jogadores brasileiros aí em período de transição com os jogadores que chegaram no top 100, a gente vê que no final da temporada ITF, ou seja, do último ano que eles poderiam competir no segundo júnior, no circuito júnior, a maior parte dos tenistas top 100, eles já estão entre os 400 melhores do mundo. 50% deles já conseguiram chegar praticamente no top 400 do ranking da ATP. Enquanto os brasileiros, a maior parte está classificado próximo aí à 1000ª posição. E o que a gente tem que considerar? Que não há a correlação entre o sucesso no ranking júnior e no ranking ATP, ela não foi significativa. Mas há uma correlação moderada entre o resultado que eu tenho enquanto eu ainda sou juvenil no circuito profissional e o ranking que eu vou ter lá na frente. Então, enquanto os tenistas brasileiros muitas vezes estão construindo o ranking deles dentro do circuito juvenil e deveriam estar focando no profissional, os jogadores realmente que vão chegar lá, eles já estão galgando posições dentro do circuito profissional e jogando apenas aquelas competições infanto-juvenis de maior relevância. Então, esse é um problema também típico que a gente observa no nosso cenário, em relação à participação em competições. E como é que a gente evita esse processo de especialização precoce? A gente evita esse processo a partir do momento que a gente coloca o atleta no centro do processo e passa a entender que ele é o principal fator dentro dessa roda que a gente tem que fazer girar. É para ele que nós trabalhamos e é por ele que nós trabalhamos. Então, a partir do momento que eu coloco o atleta no centro do processo, eu passo a errar menos. Passo a cometer menos deslizes, porque eu respeito a pessoa que está ali, né? Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso fazer um planejamento em longo prazo
da carreira esportiva desse atleta. Qual é a ideia desse planejamento? É criar os pressupostos para que ele tenha um desenvolvimento harmonioso, para que não haja deslizes ao longo desse processo. E isso tem que ser fundamentado de forma científica e metodológica. E o modelo que eu compartilhei com vocês, que eu falei que é o modelo do Bali, que eu fiz questão de dividir com vocês, porque eu acho que é um dos mais bacanas, ele traz muito bem essa ideia de uma proposta de formação em longo prazo, que sai desse modelo tradicional de pirâmide, que se acredita que a gente parte de um grande número e chega no alto rendimento, mas desconsidera os outros que não chegam. Para onde vai o atleta que não consegue subir dessa etapa para essa? Ele não tem para onde ir. Então, esse modelo ele propõe uma outra forma de pirâmide, em que todo mundo começa na etapa de, vamos dizer, início da atividade. Para os jogadores e as crianças que quiserem seguir, elas têm um caminho para se desenvolver até chegar na etapa de treinar para vencer, com várias etapas a serem cumpridas. Para aqueles que não quiserem, há uma outra pirâmide. Eles podem seguir para o que ele chama de atividade para a vida, ou para o esporte de participação. Inclusive, pode estar no esporte de participação e voltar. Obviamente, quanto mais elevado é o nível da formação esportiva, menor a probabilidade de alguém do esporte de participação entrar nessa jornada. Mas nas primeiras etapas, isso acontece com muita frequência. Então, o modelo do Bali eu gosto muito porque ele divide os esportes em dois tipos de esporte. Os esportes de especialização antecipada, que seriam os esportes onde a técnica é um fator muito predominante e, portanto, é preciso, vamos dizer, antecipar um pouquinho esse processo de especialização, que seriam os esportes tipo ginástica, o próprio tênis de mesa, em que o sucesso no esporte em nível internacional já consegue ser atingido por volta dos 15, 16 anos, já tem atleta em condições de medalhar em Olimpíadas. E os esportes de especialização tardia, que é onde ele inclui, inclusive, o tênis, em que há um maior número de etapas e onde não faz sentido especializar tão cedo. Vale a pena investir mais tempo nesse desenvolvimento mais harmonioso para que o atleta realmente consiga ter maiores condições para chegar e onde os resultados nas modalidades são atingidos mais tarde. Então, não temos essa pressa. E ele coloca alguns pontos importantes em relação aos esportes de especialização tardia. Ele coloca o seguinte: você especializar antes dos 10 anos nesse tipo de modalidade, você contribui para o abandono e para a saturação. Então, vocês que já estão na jornada aí há um bom tempo, quantos atletas você vê que aquele pai que pressionava e apertava, ele acaba abandonando? Ele era o melhor do 10, era um bom jogador do 12 e com 14, 16 começa a perder e já dropa da modalidade. Né? Um outro aspecto que ele destaca é que ele coloca que nós devemos trabalhar todas as habilidades fundamentais antes das habilidades esportivas. A Fernanda falou do programa do curso básico no vídeo dela. O curso básico nada mais é do que isso. O foco do curso básico é o desenvolvimento das habilidades fundamentais e das habilidades especializadas, que, na visão do Bali, ele fala que é a literacia motora, ou seja, é o conceito de ser alfabetizado do ponto de vista motor. E ele coloca que esse desenvolvimento aqui é que vai determinar o quanto esse atleta vai conseguir evoluir no futuro. Quando a gente não desenvolve isso no período que ele chama de período sensível, que é entre os 9 e os 12 anos, que é onde o sistema nervoso central ele está maturando e onde as crianças são capazes de fazer o maior número de sinapses ali e há uma maior plasticidade do cérebro para aprender, lá na frente fica mais difícil. A gente vê aquele jogador que aprendeu a jogar tênis de pequenininho e vê aquele jogador que joga muito bem tênis, mas aprendeu a jogar tênis depois de mais velho. A fluidez do movimento, não é tão natural quanto esses jogadores. E aí, eu volto com vocês aí, chegando naquilo que é o nosso tema aqui para a gente debater. Acho que hoje eu
prolonguei um pouquinho aí porque tinha muita coisa, mas eu acho que deu para sintetizar aí de uma forma, vamos dizer, um tanto quanto o mais breve